Olá! Nesse vídeo eu tô aqui pra te dar dicas de como aprender inglês sem escola e sem professor. Se vocês visitarem o meu canal, vocês podem ver que lá tem um vídeo em inglês e ele é sobre o meu emagrecimento, só que em inglês. E teve uma menina lá que me perguntou como você aprendeu inglês e tudo mais, e isso me deu ideia pra esse vídeo, porque eu simplesmente aprendi inglês sozinha. Pra bem falar a verdade, eu não sei como. Eu sempre tive muita facilidade assim, em pegar o inglês, em aprender o inglês rápido. E também, eu e minha família, a gente nunca teve o costume de ficar escutando muita música brasileira. Pra bem falar a verdade, minha playlist, por exemplo, só tem 1% de música brasileira, ou nem isso. E, assim, eu sempre ouvi muita música internacional, então eu sempre tive, assim, sempre fui cercada de muita coisa em inglês. Filmes legendados, às vezes a minha mãe assistia alguns filmes legendados quando eu era criança, então você meio que vai pegando essa mania de começar a entender o inglês sozinha. Então, assim, eu sempre tive muita facilidade, eu nunca fiz aula nenhuma, nunca fui pra colégio de línguas, nunca tive professor particular, eu sempre tive a aula comum mesmo, assim, na escola, e que, pra falar a verdade, a gente tem que admitir que é péssima, né? Isso porque eu sempre estudei a minha vida inteira em colégio particular e eu acho que é péssimo o ensino. Todo ano, todo mês é verbo to be, não tem mais nada além disso. Eu acho péssimo. Tanto até que da minha sala de 40 alunos, era eu e mais 5 que sabia inglês, o resto não sabia nada. Tirava nota ruim e não sei como passava de ano, porque muita gente zerava a prova de inglês. E isso é muito triste, porque em países desenvolvidos, inglês é a segunda língua. Não tem essa de, é uma língua a mais que você tem que saber, que você pode aprender. Não é, inglês é uma língua que você usa para você se comunicar com qualquer pessoa do mundo. Você vai usar inglês no seu trabalho, você vai usar inglês em qualquer viagem que você fizer. Não importa, se você for viajar para o Egito, você não vai falar a língua dos caras lá. Você vai falar inglês, porque é o que você sabe e aí vou dar algumas dicas para vocês de como aprender inglês sozinho, em casa, sem nenhum professor e sem ter que ficar pagando colégio caro. A primeira dica é: assista muitos vídeos. Vídeos do YouTube, como videoaulas, eu não sei tal coisa de inglês. Comece a assistir videoaula. Coloca lá, videoaula em inglês, aula 1, e você começa a assistir. Assiste também vloggers dos Estados Unidos, do Canadá, do Reino Unido, da Austrália, da Nova Zelândia, onde o inglês é a primeira língua deles. E isso é perfeito, porque a maioria dos filmes, eles são feitos, óbvio, nos Estados Unidos. Então o pessoal tem o sotaque de lá. É lógico, nos Estados Unidos, cada região tem o seu sotaque. Só que a gente tá muito fechado para aquele sotaque apenas. No Reino Unido a gente também escuta aquele sotaque bonito, chique, assim. Só que é muito mais comum a gente ficar preso ao inglês dos Estados Unidos. Isso não é muito bom, porque na Austrália, por exemplo, o sotaque deles é muito diferente, é muito legal. Até eu começar a assistir algumas vloggers, algumas gurus de beleza da Nova Zelândia e da Austrália, eu não fazia ideia de como era o sotaque de lá. E é demais, é muito diferente, é mais esquisitinho assim. No começo foi um pouco mais difícil de entender, só que é por isso que é perfeito, porque quando você começar a pegar o jeito, você vai conseguir entender pessoal que tem o sotaque do Reino Unido, o pessoal que tem o sotaque dos Estados Unidos, das regiões dos Estados Unidos, pessoal com sotaque da Austrália e Nova Zelândia. Então é totalmente perfeito, você não vai se fechar apenas para aquele sotaque dos Estados Unidos. Você vai aprender todos os sotaques e todos os tipos de inglês. A segunda dica é: entre em sites como Omegle e Chatroulette. Eu não sei se é assim que se pronuncia, mas eu vou deixar os links na descrição abaixo. Inclusive, vou deixar também os nomes de alguns vloggers que eu conheço de outros países, gurus de beleza e tudo mais. Eu vou deixar o nome embaixo para quem não conhecer, porque é muito legal. E esses sites, eles são chats, e o Omegle eu aconselho vocês não usarem a parte da câmera, porque o controle deles contra esse negócio de pervertidos eu acho que é menor. Pelo menos há uns 2, 3 anos atrás, quando eu e os meus amigos a gente entrava nesse site pra ficar zoando, o controle era bem baixo. Então a gente só entrava mesmo pra digitar.
que é muito legal, porque você é obrigado a falar inglês, porque tem pessoas da Índia, tem pessoas da China, tem pessoas do Brasil, inclusive, tem pessoas dos Estados Unidos, de todo lugar do mundo. Então é muito legal. Você tem que escrever em inglês, porque senão como é que você vai se comunicar, certo? E também tem o chat roulette, que na verdade você é obrigado a usar a sua câmera, porque assim que ele abre, tem a parte do chat e tem a parte da câmera. Só que ele é muito legal, porque lá tem um controle muito maior contra esse negócio de pervertido. É bem difícil, na verdade, você achar alguma idiota lá no meio. Só que é muito legal. Outro dia o meu primo tava aqui em casa, a gente entrou naquele site, a gente ficou conversando com 2 meninos da África do Sul. A gente ficou conversando com eles um tempão em inglês. Meu primo também sabe bastante inglês. Então foi super divertido, eles perguntaram várias coisas sobre o Brasil. A gente também perguntou várias coisas sobre a África do Sul, foi super legal, porque além de você treinar o seu inglês, você ainda faz amizades, porque você pode trocar Skype com a pessoa, você pode continuar falando com ela. E aí você faz uma amizade, imagina um dia, eu preciso viajar pra Inglaterra, por exemplo. Eu tenho um amigo que é de lá, aí você pode se encontrar com a pessoa, é claro, você tem que ter confiança nela, já ter visto ela várias vezes, isso é óbvio. Mas quando você tem uma amizade que cresceu com uma pessoa de outro país, é totalmente perfeito. Terceira dica, escute músicas em inglês. Desde pequena eu escuto muitas músicas internacionais, praticamente só internacional. Então eu sempre tive essa facilidade pra entender. Eu sempre treinei muito o listening. Listening é quando você tem que aprender não é só quando você sabe escrever ou ler em inglês, mas quando você sabe escutar e entender alguém falando inglês. Então isso é perfeito, porque se você escuta uma música em inglês, entra em sites como Vagalume ou Letras e coloca na tradução. Aí a primeira parte vai estar em inglês e a cada linha vai ter a tradução. Então é perfeito, porque você vai saber o que significa exatamente cada linha da música. E com isso você vai guardando o que cada coisa significa, o que cada palavra significa. Então, e também você vai treinando o seu listening, porque você vai estar ouvindo o que o cantor está cantando. Então, é muito bom, realmente muito bom. Eu acho que foi uma das coisas que mais me ajudou a aprender inglês sozinha. Quarta dica, assista filmes legendados. E não com legenda em português, com legenda em inglês. Porque quando a gente assiste o inglês com legenda em português, eu, por exemplo, tenho muita mania de prestar atenção no que a pessoa tá falando e não ler a legenda. Eu presto atenção no que a pessoa tá falando e leio depois. Uma coisa bem rápida, mas é isso que eu faço, porque eu tenho muita facilidade pra entender o que a pessoa tá falando. E aí depois eu leio em português, ou às vezes eu leio a legenda e vou falando junto com a pessoa na minha cabeça em inglês, porque eu não sei, é como o meu cérebro funciona. E assim, é muito bom, porque se você assistir com legenda em inglês, às vezes você tá escutando o que a pessoa tá falando em inglês e você não tá entendendo. Porque é realmente meio complicado, a gente não convive com pessoas que falam em inglês. Então, se você estiver lendo exatamente o que aquela pessoa tá falando ao mesmo tempo, é perfeito. Porque quando você assiste filmes em inglês com a legenda em inglês, você não só aprende a entender o que uma pessoa tá falando, porque às vezes a gente escuta eles falando inglês, só que não sabe realmente o que eles estão falando. Às vezes a gente tem muita dificuldade para entender. Só que aí você também aprende a como escrever certa palavra, porque às vezes eles falam de um jeito e a gente fala, deve ser escrito dessa maneira, mas não é. Às vezes é de uma maneira mais complicada. Às vezes tem palavras que são complicadas, que ao invés de I é Y, ao invés de I, às vezes é E. Então, tem muitas palavras que até hoje, às vezes, eu escrevo, eu falo, será que é assim? E não é. Então, a gente tem que treinar bastante isso. Vocês têm que prestar atenção na legenda e, ao mesmo tempo, no que a pessoa tá falando. Até você pegar o jeito, porque fazendo isso, você vai treinar a sua escrita e você vai treinar os seus ouvidos também, o seu listening. Você vai conseguir entender melhor o que as pessoas falam em inglês e a sua escrita vai melhorar demais. Tanto para formar frases, quanto para escrever as palavras certinho mesmo, sem comer letra ou sem escrever uma bobagem, uma palavra que nem existe, que você acha que é escrita daquela maneira, mas nem é. Quinta dica, use o Google Tradutor. Sim, ele pode ser usado. Todo mundo fala que é um lixo, mas é lógico que ele é um lixo se você traduzir uma frase ou um texto nele.
Porque esses tradutores online, eles não servem para traduzir textos grandes, porque eles traduzem da forma literal, eles não traduzem da forma correta. Ele sempre vai estar errado. Não adianta você colocar um texto inteiro lá, ele vai estar errado. A tradução vai estar errada. O Google Tradutor ele é bom para você traduzir cada palavra ou traduzir termos curtos. Então, se você tiver visto uma palavra, lido uma palavra e você fala, cara, eu não sei o que isso significa, coloca lá que ele vai te dar vários significados para aquela palavra. Aí você encaixa na frase. Por exemplo, se é uma palavra que tem vários significados, ele vai te dar todos os significados. Aí você lê e vê o que se encaixa melhor no sentido daquela frase. E aí, com o tempo, você vai guardando. Tipo, se você não sabe uma palavra e você traduzir ela no Google Tradutor, o seu cérebro vai guardar aquela palavra. Você não precisa ficar falando aquela palavra o tempo todo ou ficar lembrando dela para guardar. O seu cérebro simplesmente vai guardar aquela palavra e você nunca mais vai esquecer o que ela significa. E a sexta e última dica é: estude. Se você não tem facilidade em inglês, se você tem aquela dificuldade, acha que inglês é uma língua difícil, então estuda, senta e estuda. Tudo que você aprender, qualquer palavra que você não saiba, escreva no caderno, escreva no computador mesmo, no Word, escreva, anote e estude. Porque não adianta nada, se você tem dificuldade, é a mesma coisa que matemática, é a mesma coisa que física, é a mesma coisa. Se você tem dificuldade, você vai ter que estudar mais, isso é óbvio. Senta, pelo menos, pega 1 hora do seu dia, meia hora do seu dia que seja, mas estude mesmo. Então é isso, eu espero que vocês tenham gostado dessas dicas. Por favor, deem um joinha no vídeo se vocês gostaram e se inscrevam no meu canal para não perder os próximos vídeos. Obrigada por assistir, tchau!